Então, hiperestática, princípio dos trabalhos virtuais, introdução. Eu sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, o princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai viajar um pouco, como vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Nunca se esqueça. Tudo está conectado. Então, princípio dos trabalhos virtuais. Considere o pórtico biapoiado, conforme mostrado aqui, onde tem no ponto A e no ponto D um apoio de segundo gênero. As equações de equilíbrio, né? Somatória força horizontal, vertical e momento iguais a zero. 4 reações com 3 equações. Obviamente a gente não vai conseguir calcular, sempre vai ficar faltando uma, ou uma vai ficar em função da outra. Enfim, a gente não vai conseguir calcular. Daí a gente vai voltar um pouco lá em isostática, ciências materiais 1. Isostática a gente viu esforços, né, de modo geral. Ciências materiais 1, tensões e deformações. Aí aqui em hiperestática a gente vai juntar isso que a gente viu em isostática e R1 para calcular os deslocamentos. Então vamos voltar em R1 aí rapidamente. Então os esforços internos. A gente tem o esforço normal, que tende aí a alongar ou diminuir o elemento. Temos também o esforço cortante, onde uma face desliza em relação à outra. Momento fletor, o efeito aí da flexão no elemento. E temos também o momento torsor. Nenhum desses esforços aqui é novidade para vocês, porque vocês já viram isso lá em isostática e resistência dos materiais. Daí a gente vai ver agora como que cada um desses elementos, desses esforços internos, né, vai contribuir no deslocamento final da estrutura. Novamente aqui eu tenho um elemento, vamos dizer, né, a priori com dimensões diferenciais, e aqui eu teria o efeito, né, de cada um desses esforços internos. Então aqui eu tenho uma face afastando da outra, uma face de deslize em relação à outra. Aqui eu tenho a face superior se aproximando e a face de baixo se afastando, ou vice-versa, né? Cada um dos casos aqui é vice-versa porque é o efeito positivo e o efeito negativo, como foi o caso. E aqui é o momento torsor. Então, analisando com mais calma agora, um por um, que é como a gente vai trabalhar para depois juntar tudo numa coisa só. Então, começando aqui pelo esforço normal, aqui eu tenho já o elemento indeformado e deformado, o padrão sempre vai ser esse. Então, o elemento sujeito a um esforço normal de comprimento L, considerando a priori, né, que o esforço normal aqui é de tração, tem uma deformação, um deslocamento delta. Vocês viram lá em Resistências Materiais 1 que esse deslocamento é o esforço normal, ou a carga, né, que está sendo aplicada de modo geral, N vezes o comprimento dividido pela modularidade vezes a área. Aqui a gente vai trabalhar, pelo menos no começo, né, com termos diferenciais, então vamos chamar aqui o L de comprimento dx, e aí o alongamento delta vai ser o d delta. Então eu posso substituir L por dx e delta por d delta, e aí a deformação d delta fica o esforço normal dx modo elasticidade vezes a área. De modo que se o esforço normal variar ao longo do comprimento, ou de repente o modo elasticidade, né, se mudar de material, a área mudar de seção, a gente pode integrar os dois lados aqui e calcular qual seria o deslocamento final. Cabe lembrar também lá de R1, que vocês viram o conceito de deformação específica, que era esse deslocamento dividido pelo comprimento inicial. Também, né, a gente pode trabalhar aqui a deformação específica como d delta dx, substituindo delta e L por d delta dx respectivamente. E também lá de R1 vocês viram que a tensão pode ser dita como o modo de elasticidade multiplicado aí pela deformação específica. Então, esforço cortante, novamente indeformado, deformado. Em relação ao esforço cortante, lá de R1 vocês viram a tensão de desalhamento, utilizando essa equação. Talvez o símbolo um pouco diferente, mas aqui eu tenho o esforço cortante multiplicado pelo momento estático, dividido pelo momento de inércia e multiplicado pela espessura. O momento estático, o momento de inércia e espessura, todos eles são associados aqui a propriedades geométricas. Então, alguns autores resumem isso daqui em um único termo. E aí a tensão de cisalhamento pode ser utilizada essas duas equações, tensão de cisalhamento que se esforço cortante dividido pela área, onde que se é um fator de transformação, né, relacionado a esses termos aqui, ou a tensão de cisalhamento, esforço cortante dividido aí por uma área de cisalhamento efetiva. Eu devo seguir essa nomenclatura, que é a nomenclatura apresentada lá no livro do Soriano.
Então, tensão dos alinhamentos. Aqui eu acho que vocês viram também lá em Registros de Materiais 1. É o módulo transversal multiplicado aí por essa deformação gama, onde gama, né, eu posso dizer tensão dos alinhamentos dividido pelo módulo transversal. Como a tensão dos alinhamentos, esforço cortante dividido pela área de alinhamento efetiva, deformação gama, esforço cortante, área de alinhamento efetiva multiplicada aí pelo módulo transversal. Nosso interesse aqui é encontrar essa deformação de lambda, e aí eu posso dizer, utilizando aqui a tangente de gama, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de gama vai ser igual d lambda dividido por dx é igual esforço cortante, área de cisalhamento efetiva multiplicado pelo módulo transversal. De modo que d lambda é igual ao esforço cortante dx dividido pela área de cisalhamento efetiva multiplicado aí pelo módulo transversal. Aqui é um vídeo, né? Então talvez eu esteja falando muito rápido. Quando for o caso, vocês assistem de novo ou dá pausa e vê se entendeu, volta aí quando quiser. Enfim, a velocidade quem dita é vocês, né? Já que agora vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem. Então, momento fletor. Esse aqui é o efeito do momento fletor. A parte de baixo se afasta, a parte de cima se aproxima, ou vice-versa, né? Aqui, para facilitar a dedução, estou colocando uma face fixa, mas o efeito aqui é o mesmo. Aqui está se aproximando e aqui ele está se afastando. Então, deformação específica, dΔ sobre dx. Vejam que o efeito aqui é parecido com o que a gente viu lá no esforço normal, né? Só que é como se fosse combinado. Uma face ela vai estar sendo comprimida, já que ela está se aproximando, e a outra face vai estar sendo tracionada, já que eu tenho aqui o afastamento. Então, algumas coisas aqui a gente vai puxar lá do esforço normal. Então, deformação específica, dΔ sobre dx. Daí eu posso dizer que dΔ, deformação específica vezes dx. A gente sabe também que a tensão é igual a modularidade multiplicada pela deformação específica. E aí, deformação específica, tensão dividido pelo módulo da elasticidade. De maneira que a gente pode substituir essa equação na equação de cima, e aí dΔ fica igual tensão dividido pelo módulo da elasticidade dx. No caso aqui do momento fletor, deformação do momento fletor, a tensão dividido pelo momento fletor, também lá de R1, momento fletor multiplicado por y dividido pela inércia, onde o y seria a origem dele, né, partindo aqui do centro de gravidade da seção. Aqui eu estou trabalhando com questão retangular, né, por simplificação, então estaria localizado exatamente aqui no meio. Então, aqui está indicado o meu eixo y. Quanto maior o y, né, nitidamente, maior vai ser a deformação e, por consequência, maior vai ser a tensão. Substituindo a equação da tensão nessa equação anterior, a gente tem que dΔ momento vezes o y dividido pelo módulo da elasticidade de inércia dx, seria esse dΔ aqui indicado, né, nesse último ponto, ou no y qualquer, já que a gente pode variar o y. O nosso caso aqui, a gente quer encontrar quem seria essa deformação, dφ, e aí a gente pode, de novo, né, utilizar a tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando o ângulo é pequeno, como é o caso nosso aqui, né, as deformações são pequenas, a gente pode dizer que o ângulo é igual à sua tangente. Então, dφ dΔ sobre y, que seria aqui, né, trazendo o y para cá, e aí dφ fica igual a m dx dividido pelo módulo da elasticidade vezes a inércia. Em relação ao momento torsor, a deformação seria essa, né, o giro que a seção faz em relação à outra, estou chamando aqui de dθ. O θ, vocês viram lá em Restrições de Materiais 1 também. Vou contando aí quantas vezes eu estou falando aqui restrições de materiais. Então, θ é igual o torque, né, o momento torsor, multiplicado pelo comprimento L, dividido aí pela rigidez da torção, que é o módulo transversal, multiplicado pelo momento de inércia, a torção. Como a gente está trabalhando diferencial, novamente, né, dθ, o torque dx dividido aí por gj. Então, em resumo aí, os nossos esforços, né, normal, cortante, fletor e torsor, todos geram aqui essas deformações indicadas aqui embaixo e todas aqui indicadas em função de dx.
Então eu posso integrar aqui ao longo do comprimento e aí eu consigo calcular qual seria o valor final de cada uma delas. Eu ainda não cheguei no princípio dos trabalhos virtuais, né, que é onde a gente vai misturar isso aqui tudo. Para ficar mais fácil a dedução da equação, e aí depois a gente volta nisso, só chamar a atenção aqui que todas as deformações, né, d delta, d lambda, d φ e d θ, todas elas têm um formato padrão, né, digamos. Veja que todas aqui eu tenho o esforço interno no numerador, né, normal, cortante, fletor e torsor. Então entenda-se aí que quanto maior for o esforço, maior vai ser a deformação. E todas elas aqui também eu tenho um denominador, uma rigidez, né, que seria a rigidez do material multiplicado aí pela rigidez geométrica. Então aqui eu tenho módulo elasticidade vezes a área. Aqui eu tenho um módulo transversal multiplicado pela área de salhamento efetiva. Aqui eu tenho um módulo elasticidade multiplicado pelo momento de inércia. Aqui eu tenho um módulo transversal multiplicado pelo momento de inércia polar. Então vou resumir por enquanto, depois a gente volta nisso daí. Dessa maneira, as minhas deformações internas é igual a um esforço interno, normal, cortante, fletor ou torsor, dividido por uma rigidez, né, associada a cada um, dx. Então, princípio dos trabalhos virtuais, finalmente. Então, o que é trabalho, né? Uma força realiza trabalho quando sofre um deslocamento dx que está na mesma direção dela. Então, considera aqui esse elemento, vamos considerar que ele está preso aqui na face superior, está engaixado na face superior, e aí eu estou aplicando uma força F nesse meu elemento. Essa força F vai provocar um deslocamento delta, e aí eu posso dizer que o trabalho é igual à força multiplicado aí por esse deslocamento. Então, esse aqui seria o trabalho externo, força multiplicado por deslocamento. Pelo princípio da conservação de energia, a gente tem que essas forças internas vão gerar essas deformações externas, tal qual ocorreu aqui, e eu acho que é sensível a todo mundo. Só que a gente sabe também que as forças externas, elas geram as forças internas, né? A gente viu lá em isostática que a gente aplicava o carregamento, calculava as reações e depois traçava os diagramas dos esforços internos. Então, conforme eu vario os carregamentos externos, eu estou variando também os meus carregamentos internos, que seriam meus esforços internos, normal, cortante, fletor e torsor. E vocês viram também que as forças internas geram deslocamentos internos. Então, no final das contas, tudo está conectado, né? Porque as forças externas geram deformações externas, que geram também forças internas, que por sua vez geram deformações internas, e tudo é reflexo um do outro. Então, se eu altero um, eu termino alterando todo mundo. Então, posso dizer com isso que o trabalho externo é igual ao trabalho interno. Então, trabalho externo é igual ao trabalho interno. Isso quer dizer que o somatório das forças externas multiplicado pelos deslocamentos externos, né, vai ser igual ao somatório de forças internas e deslocamentos internos. Lembrando que esses deslocamentos internos a gente resumiu como forças internas dividido por rigidez. Aqui eu teria que o somatório de forças externas multiplicado pelos deslocamentos externos é igual aí, colocando aqui em termos de comprimento, né, o somatório da integral de 0 a L, Fi multiplicado por Fi, esforço interno por esforço interno, dividido pela rigidez dx. Esse Fi é do trabalho, né, da equação do trabalho, e esse segundo Fi seria associado aqui à deformação interna, por isso que está dobrado, Fi vezes Fi. Então, trabalho virtual. Denomina-se virtual ou imaginário algo que não é real, óbvio, né? Então, dessa maneira, um deslocamento virtual ou uma força virtual são, respectivamente, um deslocamento ou uma força imaginária aplicado sobre um sistema estrutural. Daí eu posso dizer que um trabalho virtual é uma força virtual multiplicada por um deslocamento real, ou ainda que um trabalho virtual é uma força real multiplicada por um deslocamento virtual. Se a gente trabalhar a equação dessa maneira, aqui a gente tem o teorema das forças virtuais. Se a gente trabalhar dessa maneira, a gente teria o teorema dos deslocamentos virtuais, assim chamados. Eu vou resumir tudo como princípio dos trabalhos virtuais. Então, considere, por exemplo, essa viga biapoiada, sujeita a um carregamento qualquer. Eu coloquei aqui uma força concentrada em um momento concentrado, e o nosso ponto de interesse é calcular qual seria o deslocamento nesse ponto, deslocamento delta. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui novamente a mesma viga biapoiada,
e eu vou aplicar aqui uma força virtual no ponto que eu quero aplicar o meu deslocamento. Lembrando lá do slide anterior que o trabalho é uma força realiza um trabalho, né, quando sofre um deslocamento na mesma direção da força. Então, nesse caso, eu estou aplicando uma força na mesma direção do deslocamento. Dizendo aqui que o trabalho virtual externo é igual ao trabalho virtual interno, eu posso dizer que essa força virtual externa multiplicada por esse deslocamento externo vai ser igual somatório, né, das forças internas, devido à força virtual que eu estou aplicando, multiplicado aqui pelas deformações reais internas. De modo que a equação substituindo, né, ou as deformações internas pela equação que a gente deduziu anteriormente fica dessa maneira. Lembrando que a deformações interna pode ser devido a esforço normal, cortante, fleitor ou torsor. Substituindo aqui na equação, a gente tem que o trabalho externo, trabalho virtual externo é igual ao trabalho virtual interno, resultando aqui nessa equação. Então, o trabalho interno, integral de 0 a L, o esforço normal devido ao carregamento virtual, multiplicado pelo esforço normal devido ao carregamento real, dividido aqui pela rigidez associada ao esforço normal. Mesma coisa para o cortante, mesma coisa para o fleitor, mesma coisa para o torsor. Para facilitar a nossa vida, essa força virtual, geralmente a gente vai aplicar com valor unitário, e aí ela trabalhando com valor unitário, eu posso resumir isso daqui como deslocamento externo, propriamente dito, igual a essa equação. Então, dessa maneira, o princípio dos trabalhos virtuais pode ser enunciado da seguinte forma: seja uma estrutura deformável em equilíbrio estático, o trabalho virtual das forças externas que atuam sobre ela é igual ao trabalho virtual das forças internas nela atuantes para todos os deslocamentos ou forças virtuais arbitrários que lhe imponhamos. Então, está aqui de novo a equação. Aqui só está apresentado os esforços internos, né? Mas a gente vai ver aqui também que provoca deslocamento na estrutura também os apoios elásticos, temperatura e deslocamentos prescritos. São alguns casos especiais aí de condições de contorno e carregamento que a gente também vai ver aqui em hiperestática. Então é isso, hiperestática, professor Rodolfo, coordenação de engenharia civil, campus Aracaju. Isso é real. Às vezes é difícil entender as coisas que vão contra tudo o que conhecemos, não é mesmo? Isso tudo é loucura. E se não for?